Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia mais uma vez no Salmo 119. Faremos a leitura do versículo 81 até o versículo 88. Salmo 119, versículos 81 a 88. Estamos dando seguimento a essa série de exposições no Salmo 119, que nos fala sobre a supremacia, a superlatividade da palavra de Deus. O versículo 81 diz assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos de tua boca. Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche os olhos nesse momento, peça ao Senhor Deus, por tua graça, fala comigo, desvenda os meus olhos, a fim de que eu contemple as maravilhas da tua lei. Faça-me sensível ao teu Espírito. Me dê a graça de discernir a tua voz, a tua vontade, em nome e para a glória de Jesus. Senhor, nós desejamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê disposição para ouvir e disposição para agir em conformidade com a palavra do Senhor. Nos dê também fidelidade, ó Deus, no entendimento, de modo que o meditar do nosso coração, dos nossos lábios, sejam agradáveis diante do Senhor e em tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito que no triátono da vida cristã, nós passamos por pelo menos 3 grandes virtudes, inevitavelmente. Uma delas é o amor, a outra é a fé e, sem dúvidas, a esperança. Essas são as virtudes cardeais ou cardinais. É a partir desses 3 movimentos que um cristão caminha a sua jornada, ele avança na sua jornada de peregrinação. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Nós precisamos de fé, nós precisamos de esperança e precisamos também de amor. E é interessante que o texto que nós temos diante de nós chama-nos a atenção para uma dessas virtudes, a esperança. E assim, irmãos, esperar, ainda que pelo Senhor, é um desafio enorme. Eu digo que nenhuma espera é boa no primeiro momento, enquanto nós estamos esperando. Você pode estar numa sala de consultório, completamente confortável, ar-condicionado, uma boa poltrona, mas esperar é sempre uma luta. Há uma resistência no nosso coração em relação à espera. O que dirá de esperar no ambiente público, que aí o ar-condicionado quebrou e ninguém nunca consertou, a poltrona não é acolchoada, é uma cadeira que já foi remendada 3 vezes, a espera se torna ainda mais difícil. Então, ainda que esperando por Deus, pela ação de Deus, pela providência de Deus, nas promessas de Deus, nós haveremos de convir que esperar é sempre algo muito difícil para nós. A esperança, que para nós deveria ser uma virtude motora, que move-nos, muitas vezes é a própria resistência do nosso coração. Nós temos dificuldades em esperar, principalmente quando estamos sendo surrados pelas tribulações da vida. E o versículo 81 começa com uma descrição e uma declaração do salmista acerca do estado da sua alma. E ele diz assim: desfalece-me a alma,
A minha alma está sendo consumida, está em pedaços, está como quem está chegando ao fim. Estou me sentindo despedaçado, essa é a ideia. Se em boas condições esperar já é uma tarefa árdua, o que dirá quando você está em fragmentos, em pedaços? A cena é de alguém que chegou numa emergência hospitalar. E ele está completamente ferido. Membros do seu corpo estão fraturados. Ele está se despedaçando. Mas a sua senha não chama. O médico não vem ao seu encontro e ele está desfalecido. Essa é a imagem de alguém que desfalece à medida que espera. Essa mesma ideia aparece no versículo 82. Na nossa tradução, na ARA, os tradutores usaram uma palavra sinônima, diferente. Desfalece-me e esmorecem. Mas na verdade o texto em hebraico é exatamente a mesma palavra. A ideia é desfalece-me a alma e desfalece-me os olhos. Esmorece a alma e esmorece os olhos. Lembra que a poesia hebraica ela é construída a partir de paralelismos, em que muitas vezes o autor, com expressões diferentes, diz a mesma coisa. É basicamente o que está acontecendo aqui nos versículos 81 e 82. Algumas vezes ele usa desse paralelismo para gerar uma antítese, algo antitético, como nós chamamos, mas aqui não. Ele está dizendo a mesma coisa. Senhor, eu estou definhando, eu estou perecendo, a minha alma está amargurada, eu estou em pedaços, estou sendo consumido, o meu vigor está esmorecendo. Já não existe nem mesmo lágrimas nos meus olhos. Eu estou cansado de esperar. Essa é a imagem que o salmista traz nos versículos 81 e 82. Eu vou entrar nas respostas que ele mesmo dá, mas eu quero que você avance um pouquinho, e ele diz ainda no final do versículo 2, enquanto digo, nessa espera, quando me haverás de consolar? Deus parecia tardio, a dor estava se tornando cada vez mais insuportável, agonizante, literalmente, a espera estava se tornando um fardo crescente. E a oração do salmista, na forma de um lamento, é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quando me haverás de consolar? Quando, Senhor, venha ser o socorro dos meus dias? Quando, Senhor, me fará justiça diante dos meus inimigos? Talvez essa oração não tenha sido única e exclusivamente a oração do salmista, porque nós também tendemos a fazer das nossas orações uma expressão de lamento, e está tudo bem. E há uma diferença significativa na Bíblia entre a queixa e o lamento. A queixa é um resmungo, é uma reclamação, é uma postura de incredulidade, de dúvida, de reclamação. O lamento é quando a fé chora, é quando você está em prantos, quando seu coração está abatido, mas ao invés de você fugir de Deus e fazer de Deus objeto das suas verborragias, dos seus gritos, das suas exclamações, você faz de Deus objeto do seu lamento. Você chora, mas chora diante de Deus. O que o salmista está fazendo aqui é lamentando a sua crise, mas ele o faz diante de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Na presença de Deus, nós temos um ambiente absolutamente seguro para derramarmos as nossas lágrimas e a nossa alma. O Senhor não tem crise em nos ouvir chorar, em nos ouvir falar, em nos ouvir apresentar diante dEle as nossas inquietações, os nossos pesares. O nosso Deus é solícito e misericordioso. Ele sabe que somos pó. Ele sabe o quanto nos afligimos, e Ele deseja que apresentemos ante a sua presença as nossas angústias mais profundas, ainda que na forma de lamento, sendo isso uma expressão de fé, mesmo quando é uma fé que chora. Você e eu temos um ambiente seguro, no qual nós podemos derramar a nossa alma.
verter as nossas lágrimas e submeter as nossas dores e o nosso coração em oração. Mas veja aqui o salmista, à medida que ele apresenta o seu real estado de agonia, de inquietação, ele também lança mão de uma bendita esperança. E ele diz no versículo 81, a minha alma desfalece enquanto aguardo o teu livramento, a tua salvação. Porém, ao invés de me render aos arroubos de agonia do meu coração, eu espero na tua palavra. No versículo 82, ele diz, os meus olhos estão esmorecendo, enquanto eu espero por tua promessa. Sabe, irmãos, nós temos por quem esperar. E essa é uma bendita verdade. Lembro-me quando o rei Josafá se viu cercado pelos amonitas, povo de Moabe, da montanha de Seir. E naquele momento ele diz, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E há uma declaração maravilhosa que acompanha a sequência do texto. Quando Deus dá uma ordem para que ele ficasse parado, esperando a ação e a intervenção de Deus. O chamado de Josafá era para colocar os olhos na direção certa. Era como se Deus estivesse dizendo para Josafá o seguinte, você não sabe o que fazer, mas você sabe para onde olhar. Você não tem poder para resolver, mas você tem em quem e por quem esperar. E essa é uma realidade, meus irmãos, para cada um de nós. Nós temos em quem esperar. Nós temos a palavra de Deus, fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. A sua palavra que não caduca, que não envelhece. Essa palavra que desde sempre vem se cumprindo, deve ser em nosso coração um alento, ainda que pareça demorado. O salmista parece estar sendo medicado ou se automedicando à medida que ele espera nos corredores da dor. E ele está tratando essa agonia com as benditas promessas de Deus. Tem uma coisa que alguns fazem, que é muito místico, que é a famosa caixinha das promessas. O camarada acorda, puxa lá um bilhetinho com um versículo, e é um tipo de horóscopo de crente. Você lança as sortes, puxa a caixinha da promessa do dia, e ok. Mas, para além dessas caixinhas de promessa, eu queria que você entendesse que há na palavra de Deus dezenas e centenas de promessas, parcialmente cumpridas em Israel, outras cumpridas em Cristo, mas tantas outras que estão estendidas sobre a nossa vida ainda hoje. E nós precisamos nos valer destas promessas. Nós precisamos nos agarrar a essa palavra. E precisamos crer que tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus falou para a nossa vida, é palavra fiel e verdadeira. E que deve ser para nós não um tipo de muleta ou de amuleto, mas que deve ser o esteio de toda a nossa sorte. No meio do temporal, no meio do vendaval, o salmista sabia em que e em quem esperar. Ele esperava na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E o seu coração, então, parecia ir se aquietando. Depois ele descreve a realidade dos seus inimigos, o que é que estava gerando todo aquele incômodo. E ele então termina o salmo dizendo assim, Senhor, vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos de tua boca. A gente muitas vezes fala de avivamento, vivificação, reavivamento, em termos da visitação, da presença de Deus, mas aqui basicamente essa palavra significa Deus não me deixa morrer no meio dessa perseguição. Senhor, não me deixa morrer ou permanecer nesse estado de opróbrio. Senhor, estende a tua vida nessa minha condição de morte. Senhor, devolve-me o ânimo, devolve-me a saúde, devolve-me a alegria, porque eu estou perecendo.
a ideia de vivificação aqui é exatamente o contraponto do esmorecimento e do desfalecimento que ele destaca no início do versículo 81 e 82. Ele diz: Senhor, eu estou quebrando em pedaços, e só há uma esperança para mim, é do Senhor lançar vida nos meus cacos. Por isso a oração: aviva-me, Senhor, vivifica-me segundo a tua misericórdia. E talvez nessa noite, na sua vida, assim como também na minha vida, existem áreas em pedaços. Talvez sejam as suas emoções que estão em pedaços. Quem sabe o seu relacionamento conjugal está em pedaços. Talvez você está espiritualmente em frangalhos. E você está esmorecido, desanimado, desfalecendo a cada dia. Eu queria encorajar o seu coração a tirar os olhos de si mesmo, tirar os olhos das circunstâncias de dor e apontá-los na direção das santas promessas de Deus, do Deus que prometeu estar conosco, ainda que quando passando por vales sombrios, ainda quando engolidos pelo fogo e pelas chamas, o nosso Deus prometeu estar conosco, amparar o órfão, a viúva, o vulnerável. Prometeu caminhar ao nosso lado, sendo Deus solícito. Nós precisamos nos apoiar nessas promessas e seguir na caminhada, ainda que em pedaços, ainda que desfalecidos, mas lançando toda a nossa esperança nas promessas do Senhor. Queria convidá-lo a um tempo de oração nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez você chegou aqui exatamente assim, em pedaços, quebrado. Você tem esperado no braço de carne, na força humana, confiado em sua própria sabedoria. Mas nessa hora, meu irmão, volte os seus olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é um firme fundamento sobre o qual nós podemos lançar a âncora da nossa esperança. É verdade que a esperança, ela não suprime a dor da espera, mas a esperança, ela torna a espera perseverante e paciente. Sabemos que ao final da jornada, como já foi dito nessa noite, nossas dores serão estancadas, nossas lágrimas serão enxugadas, o Senhor fará novas todas as coisas. Se você chegou aqui quebrado e despedaçado, coloque a sua esperança na promessa de Deus. Lembre-se que Ele é o oleiro divino. E não importa quão quebrado você esteja, Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas.